Fala, empreendedores. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast é um bate-papo, uma trajetória para vocês, aí com pessoas, para contar a sua jornada empreendedora, trazer conhecimento para vocês tomarem as boas decisões no negócio de vocês. So, em relação a isso tudo que não faço, obrigado, mais uma vez, para ver tanto aqui, batendo lá, toda essa experiência, seus uma convidado especial, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, gente, pelo convite. Bruno, prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Bem, como para o nosso público, quem é quem, o que ela faz, onde que veio, Sou escritora, sim. Você já não. Sim, eu sou a Kellen, eu sou cristã, casada com Rogers, mãe do João Gabriel e da Clara. Eu sou alguém que descobriu o propósito da sua vida e desde então minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sou advogada por formação, tenho mestrado em administração e desenvolvimento de empresas. Até mais ou menos 7, 8 anos atrás eu era professora universitária também de empreendedorismo. Mas, enquanto advogada, eu não era feliz na minha profissão. Tinha bons resultados, fiz faculdade de Direito, na faculdade tinha boas notas, saí da faculdade, já passei direto na UAB, mas eu não me sentia feliz fazendo aquilo que eu estava fazendo. Aí, algo que eu pensei que poderia resolver, né, o meu problema, porque eu sempre gostei muito de ensinar, de ajudar, de ensinar, sempre tive muita facilidade para ensinar. E aí fui fazer o mestrado. A minha família sempre mexeu no ramo do setor moveleiro, sempre tiveram fábrica de móveis, loja de móveis, trabalhei com eles também por muito tempo. Só que fazendo o mestrado em administração, eu gostava muito do mestrado e aí eu vi uma possibilidade, então, de sair do direito. Então, fiquei no mestrado e, ao mesmo tempo, ali trabalhando com a minha família. Nesse tempo, eu passei por um dos maiores desafios que eu passei na minha vida, que foi o divórcio. E eu costumo dizer que, assim, atrás do meu maior desafio estava escondido o meu maior presente, porque foi nesse momento que foi aquele start, assim, para tudo, de fato, começar a mudar. Quando eu passei pelo divórcio, eu estava cursando mestrado lá no estado do Rio de Janeiro, junto com a minha família, que a gente tinha loja de imóveis lá, na cidade mesmo do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, eu passando pelo divórcio e junto com o divórcio, pela depressão, eu fui para a igreja. Eu fui por intermédio de uma pessoa muito querida para mim. Ela me convidou para ir na igreja, numa igreja evangélica, Sara Nossa Terra, lá no Rio de Janeiro. E lá eu conheci o trabalho de uma psicóloga, que aquilo veio a ser, assim, a grande reviravolta na minha vida. Ali eu tive a oportunidade verdadeiramente de conhecer a Deus de uma maneira que até então eu não conhecia. Eu vi que eu conhecia de ouvir falar mesmo, mas assim, de relacionamento, de intimidade, até então eu não conhecia. E ali, o trabalho dessa psicóloga, ela tinha um trabalho muito lindo dentro da igreja, que era de colocar os seus sonhos no papel, no formato de imagens. E você colocava todos os sonhos que vinham no seu coração, colocava ali no formato de imagens e orava com relação a esses sonhos. E ali as coisas começaram a mudar. Eu passei a ter uma paz que até então eu não conhecia. Eu passei a viver uma vida que até então eu não vivia. Tudo passou a fazer muito mais sentido. E eu comecei a colocar os sonhos ali no papel e aquilo começou a encher meu coração de alegria e também de esperança. As coisas começaram a acontecer, eu ainda na loja e terminando o mestrado. Cada um dos sonhos que ali estavam começaram a acontecer. E aí, nesse tempo, né, a gente decidiu parar com essa loja do Rio, eu voltei para Passos. Aqui eu comecei a dar aula na faculdade, a minha família com empresa de móveis aqui. E aí, nesse tempo, eu lembro que como eu comecei a ter muito resultado dos sonhos que eu colocava ali, eu acho que eu fazia tudo assim com tanta fé, o meu casamento foi restaurado, ali eu tinha a foto, uma imagem de uma menininha, eu já tinha o meu filho mais velho, mas eu tinha o sonho também de ter uma menininha, estava ali a menininha, eu tinha o sonho de ter uma casa, estava ali a casa, e as coisas começaram a acontecer. E aí, com isso, as pessoas começaram a me convidar, mas de maneira totalmente despretensiosa, é algo que eu uso até hoje no meu trabalho,
as pessoas começaram a me chamar para ensiná-las. Nossa, como assim? Como que você fez isso? Como que seus sonhos estão sendo realizados? Eu quero saber mais do seu relacionamento com Deus, como que a sua vida foi transformada, uma pessoa deprimida, uma pessoa que está passando pelo divórcio, e agora está assim, está bem, e as coisas acontecendo. E eu comecei a ajudar as pessoas a fazer o livro dos sonhos dela, e eu fazia aquilo com muita alegria, com muito amor, mas aquilo não era o meu trabalho. E eu lembro que nesse tempo eu estava de licença maternidade da faculdade, e fazendo isso, ajudando muitas pessoas, eu lembro que uma vez eu pensei assim, nossa, já pensou se isso fosse um trabalho? Já pensou se realmente isso pudesse ser um trabalho? Eu pudesse trabalhar ajudando as pessoas a realizar os sonhos delas, realizar os objetivos delas. E assim, eu fazia aquilo de maneira totalmente despretensiosa, e eu estava modelando a mim mesma aquela jornada. Assim, o que eu fiz para que eu conseguisse, então, sonho a sonho, assim, as coisas acontecendo tão rápido? E nesse momento eu falo assim, eu vejo, é por isso que eu amo falar sobre propósito, que Deus já tinha propósito em todas as coisas, que nada daquilo que eu estava passando era em vão, era para realmente clarificar qual era o propósito para a minha vida. Porque aí nesse tempo eu comecei a me deparar com os conteúdos de coaching, com desenvolvimento emocional, com inteligência emocional. E quando eu me deparei com esse conteúdo, eu falei, gente, é isso, como que eu não conhecia até então. Nessa época eu até vi alguns podcasts que o César apresentava aqui com vocês, né? Eu dei aula junto com o César lá na faculdade. E o César já estava nessa área do coaching, acho que foi um dos primeiros aqui em Passos. E eu falei, como que eu nunca pensei nisso? O coaching nada mais é que isso, ajudar a pessoa a realizar os objetivos dela. E aí eu comecei assim, eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, comecei nessa jornada mesmo, imergindo em conhecimento, fui fazer toda a grade de formação, fiz várias formações em coaching, inteligência emocional, depois terapia familiar sistêmica, aí comecei, mas sempre o meu foco sempre foi em mulheres, e aí comecei a atender mulheres, isso foi ano de 2017, quando eu comecei a fazer atendimentos individuais, depois grupos. Entre 2018 e 2020, eu fiz 12 grupos de coaching para mulheres, que era para ajudar as mulheres a identificarem o propósito e realizar os maiores objetivos. Só que agora eu tinha as ferramentas, até então eu fazia de maneira empírica ali, sem tanto conhecimento, e aí agora sim eu comecei a trazer isso como o meu trabalho. Então é por isso que eu falo que atrás ali da minha maior dor, do maior desafio, estava escondido o meu maior presente, que eu tive a minha família restaurada, tive vários sonhos realizados e principalmente o significado do meu propósito. Você falou a questão do direito, que formar, acho que vai muito na ideia, né? Pela profissão. Sim. Você sempre trouxe aquela visão de direito, de engenharia, medicina. As profissões tradicionais, né? Que entre aspas, vamos dizer assim, que seriam garantir sucesso. Sim. Ou um sucesso mais deitado financeiro. Uhum. Isso que você está colocando aqui, realmente, nem o financeiro, que seria uma consequência, mas sim. De estar feliz e contente com aquilo que... Exatamente isso. É exatamente isso. Então, como foi visto nesse momento aí de você entender, chegou, que amor não é isso, e o que acontece? Foi muito, eu vejo, Bruno, que foi muito natural, sabe? Não foi algo planejado. As coisas foram acontecendo de maneira muito natural. Eu costumo brincar que não fui eu quem escolhi esse caminho. Eu acredito que eu fui escolhida, sabe? Porque nunca foi algo assim que eu sentei e planejei, vou fazer exatamente assim. Foi aquele momento ali na minha vida que a sensação que eu tinha que estava tudo errado, eu não era feliz, estava passando por vários problemas na vida pessoal, não era feliz profissionalmente, não me sentia realizada. A sensação que eu tinha, eu costumo dizer que era como se estivesse vestindo uma roupa que não me cabia. As primeiras ações, eu era advogada trabalhista, as primeiras ações que nós fomos vencedores, às vezes eu recebia até elogio assim, dos colegas de profissão, porque eu advogava na área trabalhista para o empregador. Então, teve ações, por exemplo, de demissão por justa causa, que é algo que é muito difícil do empregador ganhar. E fomos vencedores em algumas ações assim, e aí
sabe o que acontecia comigo? Eu ficava pensando no lado do funcionário, que não ia receber as verbas rescisórias, porque aquilo era um valor, e depois eu fui entender isso, o quanto que o que são valores pra gente está atrelado mesmo ao nosso propósito. Então eu ficava preocupada com o funcionário que não ia receber. Enquanto advogada, eu admiro muito a profissão, mas o papel do advogado é defender o cliente dele, estar 100% ali para o cliente dele. Só que eu tinha essa dificuldade porque eu tenho esse senso de justiça muito forte. Então eu pensava no meu cliente, mas eu queria pensar no lado do outro, só que aquilo não era o meu papel enquanto advogada. E aí, quando eu fui para fazer o mestrado em administração, eu pensava assim, minha família, todo mundo já trabalha com empreendedorismo, com fábrica, com loja. Então, o mestrado em administração, eu vou unir tudo isso. Eu vou fazer algo que eu gosto e, ao mesmo tempo, vou estar estudando uma área que eu já tenho uma certa experiência, vou profissionalizar, né? E na faculdade eu fui muito feliz, porque uma coisa que eu fazia, que isso trazia muito sentido para mim, que tudo que eu estava aprendendo nessa jornada, então, no desenvolvimento pessoal, eu tinha a oportunidade de levar ali para a faculdade, para os meus alunos. Então, até isso que eu falei de fazer o mural dos sonhos e trabalhar os pontos fortes, trabalhar perfil comportamental, várias coisas que eu estava aprendendo nessa jornada, eu levava para a faculdade. Só que chegou um momento ali na volta que eu preferi, né? Falei, não, eu tô achando que não vai fazer sentido permanecer. Fiquei mais um tempo e logo eu saí, porque era mais a questão assim, familiar, porque eu dava aula à noite, meu esposo chegava, era o horário que eu já saía. Então, pensando no contexto familiar, já não fazia tanto sentido. Mas fui muito feliz também. E aí, fazendo isso, né? Ajudando as pessoas de maneira totalmente despretensiosa e fazendo os cursos, as coisas começaram a acontecer com muita naturalidade. Depois que eu fui profissionalizar, eu fui, na verdade, abrir empresa, para vocês terem uma ideia, foi 2019. Então, assim, que aí fui profissionalizar, aí eu fui para a internet. Hoje o foco do meu trabalho é muito mais no digital, eu dou mentoria. A minha mentoria chama Mentoria Mulheres com Propósito, em que eu ajudo as mulheres a terem clareza do propósito de vida delas e crescer através desse propósito, através do posicionamento digital, livros, cursos, mentorias. Mas começou a acontecer assim, de forma muito natural, sabe? No começo era eu com aquilo que queimava mesmo no meu coração e que eu estava vivendo, e o desejo do meu coração era que mais pessoas vivessem aquilo, era simplesmente isso. E aí as coisas foram acontecendo, teve os grupos, depois veio um momento que foi muito difícil, porque estava fluindo tudo muito naturalmente. Foram 12 turmas, para vocês terem uma ideia, no prazo de 2 anos. E sempre assim, 15, 16, 18 pessoas, e eu amava. A hora que terminava uma turma, já tinha indicação para formar outra. E eu falava, gente, esse é o melhor dos mundos, você poder trabalhar fazendo aquilo que você ama, gerando transformação na vida das pessoas e sendo remunerada por isso. Só que quando veio a pandemia, aí parou com o trabalho presencial. Só que Deus é tão maravilhoso que nesse momento, igual a pandemia veio em março, eu tinha acabado de lançar o meu primeiro curso online em janeiro. Tinha acabado de lançar. Assim, em 2019 eu já estava pensando nessa possibilidade, tinha acabado de lançar. E aí, desde 2020, que eu estou bem mais focada no digital. Não voltei, assim, até com os grupos presenciais eu não voltei, por causa justamente dessa possibilidade de poder alcançar pessoas de vários lugares. E aí eu vejo que a mensagem pode chegar muito mais longe. Sim. Só essa é uma dúvida que eu acho que me perdi. Você formou em administração? Não, eu formei em Direito. Aí eu fiz o mestrado em administração. Como é da mesma área, né, de ciências sociais aplicadas, aí dá para fazer o mestrado. Mas a pergunta, essa não é curiosidade aqui, mas é uma pergunta mesmo de valores. Relacionada à questão de, eu tinha os valores, mas o que acabaram ali não trazia aqueles mesmos valores. O que é isso de entender esses valores, cumprirem a pessoas, empreendedores, e contra os seus valores, qual que é o mecanismo, a ferramenta para poder... Sim. Uma coisa que eu acredito muito, quero até falar de um livro assim que para mim faz muito, muito sentido, do Simon Sinek, que chama Comece pelo Porquê. Eu amo aquele livro e eu falo assim, como que a nossa vida poderia ser diferente, os negócios, se antes de pensar no o que eu vou fazer, tiver muito claro isso, por que eu faço o que eu faço?
O que de fato eu quero, qual a marca que eu quero deixar no mundo, como que eu quero ser lembrado, qual o legado que eu quero deixar. Isso independente da empresa. Porque se a gente for pensar assim, à luz da... trazendo, né, um pouco até para o lado da espiritualidade, não existe um propósito maior ou menor. Deus conta com cada um de nós, então com os contadores, com os médicos, com os lojistas, com todos, para que as coisas de fato aconteçam. Então, o que eu acredito, falando dentro disso, que Deus vai colocar um sonho no coração de cada pessoa para aquilo que Ele quer realizar aqui na Terra. E aí, sendo assim, ele vai colocar os seus dons, os seus talentos, vai colocar a sua história de vida, vai colocar aquilo, por exemplo, talvez o Bruno tem mais essa veia empreendedora, tem mais facilidade com pessoas, talvez vai ter outra pessoa que é mais focada na organização, é no estratégico. Então, com isso, se olharmos para a nossa história, se olharmos para aquilo que a gente tem facilidade, porque às vezes as pessoas falam para a gente, nossa, mas você é tão bom nisso, você tem tanta facilidade com isso, só que a gente não pensa que isso pode ser um negócio. Então, assim, a primeira coisa, olhar de fato, quem sou eu, o que eu gosto, quais são as minhas habilidades naturais, o que eu tenho facilidade, que às vezes as pessoas veem, tem gente que tem muita habilidade com venda, e às vezes não tá usando isso a seu favor para empreender. Então, assim, quais são as suas características naturais? Qual é a sua história de vida? As coisas que você já venceu? E aí, qual a diferença? E aí é onde a gente entra, né? Comece pelo porquê. Qual é o seu porquê? Qual o legado que você quer deixar? Qual a diferença que você quer fazer no mundo? Como você quer ser lembrado? Qual a transformação que você quer gerar através da sua vida, através da sua empresa? Então, assim, trazendo tanto para o macro quanto para as coisas menores. Estamos aqui numa tarde gravando um podcast. Qual o porquê de estarmos fazendo isso? O porquê desse podcast? Qual a finalidade? É gerar valor para as pessoas, é alcançar microempreendedores, é trazer uma mensagem que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Mas qual o porquê? Então, isso aí, quando eu olho para os dons, talentos, conhecimento, história de vida, mas eu olho também para aquilo que é valor para mim, valor é o que é inegociável. Valor é o meu inegociável. Por exemplo, para mim hoje, muitos são os meus valores, mas tem coisas assim que são inegociáveis para mim. Por exemplo, família. É o meu maior sonho realizado, é a minha família. Então, é um grande negociável. Deus é o que transformou minha vida. Então, isso, para mim, é inegociável. Então, por exemplo, se eu for contratada para uma palestra e falar, olha, lá você não pode falar de Deus, por exemplo, tá? Não, isso, para mim, é inegociável. Então, assim, a família é inegociável. Justiça, eu vi que é um valor muito alto. Só que tem muitos valores que a gente vai descobrir realmente no caminho. É caminhando mesmo e diante das circunstâncias que a gente vai ver. E eu não conhecia, eu não tinha ideia disso. Porque, por exemplo, se eu tivesse essa clareza lá atrás, dentro da área mesmo do direito, teria outras profissões que, vamos dizer assim, atenderia melhor do que ser advogado. Ser advogado, não que o advogado não vai ser justo, mas o papel dele ali é ser defensor do cliente dele. Só que aquilo era algo que, para mim, era muito pesado. E depois, né, caminhando em todo esse processo, eu fui entender que aquele não era o meu propósito. Quando eu tomei a decisão de fazer direito, eu era muito jovem. Eu tinha 17 anos e foi muito mais por influência das pessoas à minha volta do que por um sonho meu mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar essa decisão sendo muito jovem, né? E hoje, quando eu vejo, assim, sou muito grata por ter tido a oportunidade de, em algum momento da jornada, ter mudado essa rota, sabe? Hoje, viver de fazer aquilo realmente que eu amo, que faz meu coração vibrar, que faz diferença na vida das pessoas. Nesse processo veio também o livro, foi bem no início desse processo, e eu senti claramente assim, a direção de poder escrever a minha história de tudo que eu estava passando, tanto da restauração do casamento, quanto também da conversão e as experiências que eu estava tendo, e a mudança na minha vida, juntamente com a descoberta do propósito. E aí foi nesse tempo também que eu escrevi o livro. Demorei muito para publicar, porque eu não me achava capaz, então eu escrevia, mas ficava protelando e tudo. E aí foi até na pandemia quando eu decidi publicar o livro, e agora já vai ser publicado o segundo, que é Mulheres com Propósito, vai ser esse semestre ainda, que foi o que eu escrevi em coautoria com as minhas alunas da mentoria Mulheres com Propósito. Gente,
também tem essa questão de realmente do barulho e demais, até trazendo o que você comentou, a gente enxerga na história da coisa. Também os empreendedores, legal, vamos mandar um negócio, ter o sonho, ter a vontade, mas tem hora que a gente enxerga, ele não tem negócio, mas não está de coerente, vamos dizer assim, porque tem um jeito. Com que ele acredita. E tudo que você falou faz muito sentido para mim, porque eu também, com 17 anos, o meu curso não era o que eu queria, não era meu porquê, simplesmente foi. Com 18, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, e ali meu coração bateu diferente. Olha. E eu conheci algo que eu gostava. Já tinha começado, ter no B2, e aí eu decidi, foi difícil, mas eu decidi pela contabilidade, porque Deus foi mandando os sinais através de habilidades, aptidões que eu fui desenvolvendo. Exatamente. E eu vi que aquele era o caminho que eu queria seguir. Eu fui gostar da contabilidade, e aí eu entendi que aquele era o meu propósito de vida, que era futuramente ter o escritório, precisava executar isso na prática, para ter o escritório, para poder atingir um número maior de pessoas através da continuidade, ajudar as empresas e levar aquilo que eu realmente entendia que eu sabia fazer. Perfeito. Então, se para mim faz muito sentido por isso. Que bom. Minha trajetória passa muito por isso. Sim. Fazer uma escolha que naquele momento foi motivada por influência de Sim. mas eu consegui achar o caminho, eu consegui, através dessas pistas de Deus, por mostrando essas aptidões, Sim. decidir, falar, é aqui que eu vou seguir, É aqui. que eu vou ser feliz. E de fato eu sou feliz com a função. Sim. Que benção. Hoje, a experiência. Que bom. E é bem isso, porque é aquilo, eu costumo brincar que assim, tem aquela frase que as pessoas falam assim, descubra o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Eu falo, não é verdade. Você vai trabalhar muito, mas você vai trabalhar com alegria. Essa é a grande diferença, de saber assim, a transformação que está sendo gerada através da sua vida, através daquele sonho mesmo, que em algum momento... Porque como você falou, Deus vai dando pistas pra gente. Em algum momento ele coloca um sonho ali no coração de cada um, de algo, de um negócio, de um projeto, de um livro, de um curso, de uma mentoria, de um escritório. E aí, se você está sensível a essa voz, você confia e fala assim, nossa, é isso. E as coisas, é no caminhar que as coisas vão acontecendo. Dificilmente vai estar tudo pronto, né? Você vai começando a caminhar e aí as portas vão se abrindo e você precisa enxergar, tá? Eu estou enxergando o próximo passo, então eu vou nisso e as coisas vão fazendo muito mais sentido. Sim, porque às vezes a pessoa pode entender, às vezes isso que passou hoje na vida dela foi uma dificuldade de se escolher. Eu já entendo diferente. Se viu aquela pista, é uma oportunidade de mudar a rota e seguir o caminho diferente. Às vezes a pessoa pode se sentir um pouco receosa nesse sentido. Sim. Mas eu já interpreto de maneira diferente, um sinal para poder... Um sinal. Não, e outra coisa dentro disso que eu vejo que faz toda a diferença, quando você tem um porquê muito forte, quando você tem clareza, então, desse propósito, desse porquê, é o que vai te fazer enfrentar os dias difíceis para você não desistir. Porque quantas coisas, né, em tempo de pandemia, gente, eu acho que se há anos atrás a gente ouvisse falar disso, ninguém acreditaria que passaríamos pelo que passamos. E quantas pessoas no meio do caminho, quantos desafios as empresas enfrentaram, e quantas pessoas de fato pararam nesse caminho. Tá, e aqueles que permaneceram? O que fez? Qual foi a grande diferença? E eu acredito muito que está muito atrelado com o propósito, porque motivo para desistir muita gente teve. Eu tive inúmeros, imagino que vocês devem ter passado muitos desafios, todo mundo passou. Só que quando você tem essa clareza do propósito, igual eu nesses anos, né, eu comecei em 2017 nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Quantas coisas aconteceram nesse tempo? Problemas e dores grandes pessoais, problemas com relação ao trabalho também, veio a pandemia, tantas dificuldades. Então, assim, nesse tempo, quantas coisas poderia ter vindo de fato e vieram para desistir? Mas é o fato de ter o porquê muito forte. Algo ali, às vezes não precisava ninguém acreditar, mas lá no fundo eu acreditava e falava, não, vai dar certo, o caminho é esse, porque é o que faz, de fato, o coração vibrar. Resumindo, é isso. Na verdade, eu enxergo isso como fosse um mecanismo da fé. Porque Deus, ele vai
atuar nas nossas vidas através das pessoas. Sim. Acho que tem muitas pessoas surpreendidas achando que Deus vai, de certa forma, vai materializar em Deus sobre os problemas, mas não é. Sim. Vai colocar as pessoas nas situações para que a gente viva em comunidade, Sim. se relacione. E principalmente, eu gosto muito de uma história que, na verdade, Deus, quem esse universo, Deus é um chão de Deus. Sim. Ele é como se fosse uma loja que vende sementes, não. Sim. Então você escolhe o seu fruto ali que você queira cultivar para poder semear. Sim. E guardar para depois de colheita, brincar, é um convite para ele, para você, para nós aqui como um todo, fazer parte do seu reino. Sim. Para Perfeito. fazer esse convite, você tem que ter um cipelo do trabalho. Sim. Exatamente. Não que ele vai fechar as portas. Sim. Você que é o último. Isso tem uma história bíblica que é muito linda e que fala sobre isso quando fala da parábola dos talentos. É lindo, porque cada um vai receber, então nós vamos receber. Só que o que cada um está fazendo com aquilo que recebeu? Tem gente que está enterrando seu talento, e o talento a gente pode entender de fato como um talento, por exemplo, um dom, uma habilidade. Tem gente que é excelente para vendas, tem outros que são ótimos para comunicação. Aquilo que o Senhor criou você, desse jeitinho que criou, com esse talento, com essa habilidade, o que você está fazendo para fazer diferença no mundo? E podemos entender talento também como os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, como as empresas que Ele confiou a nós. Porque na Bíblia fala também, e quando eu falo de sonho, eu tenho muito claro esse entendimento, que está lá em Filipenses, que diz assim, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Ou seja, quando a gente pensa, né, nossa, eu sonhei em montar uma empresa, e vou lá na contabilidade, vou trocar ideias sobre o processo para fazer isso. À luz desse versículo, não foi você que sonhou, foi Deus que, olhando lá, vendo seus dons, suas habilidades, falou assim, nossa, eu vou colocar aquele sonho ali no coração do Bruno, porque eu sei que ele vai executar. E é isso, é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então ele vai gerar o sonho no seu coração e vai te capacitar a realizar. Então é muito lindo isso, quando a gente pensa assim, porque Jesus aqui na Terra, ele não tem mãos, ele não tem braços, ele não tem boca, ele vai contar com cada um de nós, para que os sonhos dele sejam implantados aqui. E com isso vai usar a nossa história de vida, vai usar os nossos recursos, vai usar as nossas habilidades, para que a gente realmente possa multiplicar esses talentos, para que mais vidas sejam alcançadas, cada um naquela área que foi chamado para fazer. Isso. Esse é um ponto interessante também. Você falando, você fala do livro, você vai ter investir em entidade, que tem. Sim. Mas às vezes existe ainda para certos empreendedores ou para certas questões que não se mistura. Sim. O lado profissional, vamos dizer assim, o lado de empreendedorismo das empresas, onde somente existe ali a crença do dinheiro. Sim. Deus, como que é isso? Porque se me e vamos dizer assim, apaziguar Sim. essa trilha. Bruno, eu vejo assim, na minha vida, hoje, é assim, uma vez eu ouvi uma frase que aquilo mexeu muito comigo, que uma pessoa falou assim, nossa, mas você coloca Deus em tudo? E aí a outra pessoa respondeu, não é que eu coloque Deus em tudo, é que eu não tiro Deus de nada. Então eu vejo dessa maneira, sabe? Eu vejo assim que Deus está em tudo na nossa vida, que Deus é o centro de tudo e que quantas oportunidades que realmente no empreendedorismo a gente perde, as pessoas perdem por de fato não estar colocando Deus no centro, de colocar Deus no centro mesmo desde a hora que tô com esse sonho. Será que isso é vontade de Deus para minha vida? Será que Deus é isso que Deus tem para mim? E aí orar e consagrar a Deus e acalmar o coração. E como o Bruno falou, Deus vai falar com a gente através de muitas formas, vai usar pessoas. E aí, imagina se as coisas fossem assim. Eu sei que parece assim, é uma quebra mesmo de paradigma isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, mas é a maneira que eu vivo e é a maneira que realmente transformou a minha vida, é não tirar Deus de nada. Então, por exemplo, um negócio, um projeto, é orar. Imagina a pessoa ter um sonho de uma empresa, ela coloca diante de Deus. E aquilo, o que vem de Deus, ele vai trazer paz.
Então, assim, como que eu sei se algo é de Deus para minha vida? Aquilo vai te trazer paz. E as coisas vão fluir com mais naturalidade. Aí, para o empreendedor, estou passando por um desafio. Nossa, não estou sabendo. Isso é coisa real que eu já ouvi de vários empreendedores. Estou passando por um desafio, não estou sabendo como lidar com isso aqui. Não vou tomar essa decisão aqui. Eu vou orar, vou buscar em Deus e depois eu decido. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando para isso. Na igreja que eu frequento, provavelmente vocês conhecem a Igreja Presbiteriana Betel, o pastor Leandro, ele é muito visionário. O pastor Leandro ele tem desenvolvido um trabalho muito lindo aqui na cidade. Com os empresários mesmo. Café Coração. Tem o Café Coração. Eu não sei se o pastor Leandro já esteve aqui. Não. Ele escretou com a gente algumas vezes. Então, o trabalho que ele tem feito, e fica muito claro isso que você trouxe, assim, o quanto que as pessoas já estão se abrindo para isso e se conscientizando dessa importância, tanto que existe o Café Coração, que é toda terça, às 7 horas da manhã, e assim, acho que é quase que 100% de empresários, tanto que esse horário é justamente para que as pessoas possam sair de lá e depois irem para o trabalho, e além disso, tem muitas empresas que ele vai todo mês para ter esse momento de louvor, de oração ali dentro da empresa. Então eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando dessa importância, assim, de consagrar realmente tudo a Deus, que os negócios não são coisas separadas, sabe? Na verdade, é não tirar Deus de nada. Eu entendo dessa maneira. Deus está nos negócios, Deus está na família, Deus está no relacionamento. E o quanto a gente tem uma vida muito mais próspera, entendendo prosperidade não apenas como questão financeira, mas como realização, como alegria, como crescimento. O quanto que a vida é mais próspera quando entendemos isso e trazemos mesmo Deus para fazer parte de tudo na nossa vida. Ou melhor, né? Não tirando Deus de nada. Sim, exatamente. Fiz a pergunta para entender isso, né? Porque não tem como qualquer pessoa dizer que exista algo por trás disso, ordenando uma certa harmonia para deixar tudo em ordem. Sim. Se está em desordem, é nós que sai também. O da harmonia, sim. Então, realmente, a gente vai de contra. É nós que temos que entender que essa condição, aceitar Deus em nossas vidas, aceitar as sugestões que Ele traz. Sim. Ficar em paz. Para ficar em paz. Acho que ninguém no mundo, está aqui buscando ser mais triste, mais nervoso, mais irritado. Está todo mundo buscando ser mais feliz. Mais feliz. Eu acredito que no final das contas, a busca de todo mundo é essa. É ser feliz. No final, se a gente for pensar, só que essa felicidade, para cada pessoa, ela vai vir em um formato, entre aspas. Talvez eu fale, eu vou ser feliz quando eu tiver minha família, eu vou ser feliz. Só que no fundo, até quem está buscando apenas o dinheiro, no final o que ele está buscando é ser feliz, acreditando que quando ele alcançar aquela situação financeira, ele vai ser feliz. Mas no final, a busca de todo mundo é por essa felicidade, né? Exatamente. Então, o que o vereador tem que ficar claro para ele é formar o seu negócio, seja pequeno, seja grande, de uma maneira que o que ele esteja fazendo no dia a dia, ele traga essa tranquilidade, traga essa paz, a felicidade e realizações, os propósitos, dos sonhos dele. Sim. Seja sozinho, seja com uma equipe de 10 pessoas, seja aqui com 100 pessoas, não importa. Sim. Ele tá de paz no que tem dia a dia. E sentir essa realização e tudo volta no porquê, né? De ver assim, nossa, o quanto eu me sinto realizado com a minha empresa, qual a transformação, por exemplo, sei lá, vou pegar uma empresa, uma fábrica de roupa. No final, a pessoa não está vendendo roupa. Qual é a transformação que ela de fato quer gerar? Ela está vendendo autoestima, ela está ajudando as mulheres a se verem com uma autoestima melhor, se verem mais bonitas. Então aí está o propósito, tá? O que de fato eu quero gerar na vida das pessoas com a minha empresa? Qual o legado? Qual a transformação de fato que eu quero gerar? E aí o seu porquê vai ficando cada vez mais claro e mais fortalecido. Sim, hoje eu preciso entender a questão que a gente pode chegar, a gente impactar pelo positivo, assim. não seja talvez um agente negativo. Exatamente. Um agente de transformação, seja a pessoa que possa levar prosperidade,
possa levar tranquilidade, Sim. prosperidade. A gente precisa ter essa consciência, essa tranquilidade, e, na minha visão de vida, isso vem muito atrelado à fé que a gente tem e a confiança que a gente tem em Deus. Quanto mais próximo dele, mais tranquilidade. Sim. Da sinceridade de falar da dor e coisas boas rápidas. A vida das pessoas. Concordo com você. Kenny, conta para mim, para nós, que esse livro, esse tipo de livro, é livro do desejo, dos sonhos? O livro dos sonhos. O livro dos sonhos é uma das coisas assim, eu uso muito dentro do meu trabalho até hoje, mas foi onde tudo começou, que hoje em dia tá muito em alta, assim, eu já faço isso há mais de 8 anos, mas hoje em dia está muito em alta, não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que chama de visual board, quadro dos sonhos, mural dos sonhos, nada mais é que você buscar, você faz uma lista com todos os sonhos que estão no seu coração, e aí eu já faço uma parte, lembra que a gente falou anteriormente, com sonhos que Deus colocou no seu coração, então assim, sejam eles quais forem, eu tenho um sonho de uma empresa, eu tenho um sonho de fazer um curso, eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu tenho um sonho com relação ao meu casamento. E aí você vai pegar, depois que você faz essa lista, você procura imagens que representam esses sonhos. Então, por exemplo, eu desejo ter um casamento feliz, eu vou buscar na internet uma imagem de um casal feliz. Eu tenho, por exemplo, a minha menininha, ela está com 8 anos. O sonho dela agora só fala que o sonho é ir pra Disney. Aí eu já ensinei, falei, olha, então vamos orar e vamos colocar no livro dos sonhos, e a gente está trabalhando para isso. Mas assim, a importância mesmo de sonhar, sabe? E aí a gente procura então imagens que representam esses sonhos. Pega no Pinterest, em qualquer aplicativo, e aí faz uma colagem mesmo com cada um desses sonhos. Isso é uma forma de materializar a nossa fé. Porque o que é a fé? Se a gente for pensar assim, lá na Bíblia, qual é o conceito de fé? O Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que você espera. É a convicção daquilo que ainda não existe. Então, fé é o quê? Não, eu não duvido. Então, assim, eu tenho sonho, vou pegar esse exemplo da viagem para Disney. É o sonho da viagem para Disney. Talvez nesse momento ainda não dá de acordo com a situação atual. Nesse momento não é algo que a gente possa fazer, não é uma prioridade. Tá, mas é um sonho, então vamos colocar ali, vamos colocar energia nisso, vamos orar sobre isso, vamos começar a nos programarmos sobre isso. E algo que eu gosto muito de falar, quando a gente fala, né, do livro dos sonhos, a importância, se a fé é convicção, é certeza, é não duvidar, então nós precisamos também dar os nossos passos de fé. Exemplo, na prática desse sonho. O sonho é ir para a Disney, qual é o primeiro passo? Tira o passaporte, sabe? Passos de fé realmente. Uma pessoa tem o sonho de ter um bebê. Ok, compra uma roupinha, materializa isso de alguma forma. Eu lembro do meu carro atual mesmo, quando ele estava no Mural dos Sonhos, eu fui na agência, eu conversei com a moça, eu fiz test drive, eu brinco hoje em dia até com ela, sabe, com a vendedora. Eu falei assim, Fabiana, você tinha certeza que naquele dia eu ia comprar, né? Porque eu cheguei com tanta fé, com tanta convicção, no fundo é isso, porque eu não sabia quanto tempo que ia demorar, tinha várias coisas, mas assim, no meu coração aquilo estava claro. E isso foi com relação ao meu casamento, foi com relação aos meus filhos, com relação hoje aos projetos que eu tenho realizado, aos cursos, às mentorias. E foi o evento, né, que até eu comentei com vocês antes da gente começar, o evento que eu participei agora, foi o Desbravadonas, foi a Elisandra aqui do Instituto Brava, que é a idealizadora do evento, mas foi um evento lindo, gente, 380 mulheres, e algo assim, eu lembro quando nasceu o projeto, a gente participou de tudo, e eu sentia isso, assim, que seria algo grandioso. Então, é materializar a fé, o mural é uma forma de você materializar a fé, sabe? É colocar as imagens ali, para você estar em contato, porque muitas vezes, o que eu vejo que as pessoas fazem? Até pensa em algum sonho, em alguma meta que deseja, só que ela não escreve.
Ela não escreve, ela não coloca no papel, e aí ela também não tem nenhuma atitude que vai levá-la à realização daquele sonho. E aí passa o ano, aí chega no outro ano ela pensa, nossa, mas eu tinha um sonho de realizar tal coisa. Nem começou na forma de escrever algo, e muito menos assim, de fazer um planejamento para realizar. E é por isso que tantas pessoas ficam frustradas. E o percentual é muito pequeno das pessoas que de fato planejam e das pessoas que realizam aquilo que elas planejaram. E né, tem que trazer, né, dessa ideia para uma proximidade mais próxima. Sim, Igual você falou, abrir o sonho para ir para Disney. Vai estar um pouco mais longe. sim, Entender, então, o tempo disso para entender em muito mal. Qual que é o primeiro passo? sim, Ou seja, que você tem seu objetivo, sua missão ali, você desce para as metas, sim, e depois você desce para as tarefas. sim, Metas, tu tirar passaporte, sim, ligar ou ir numa agência, ou ligar sim, por esse federal para poder ver como funciona. sim. Aí você vai, de fato, naturalizando. E sabe uma coisa que eu faço muito, Bruno, dentro do meu trabalho? Porque, como eu falei, eu não tiro Deus de nada. Então, assim, porque é muito forte isso para mim. Então, o que, que eu sempre faço, mesmo no meu trabalho com a terapia familiar e com coaching, que eu dou mentorias individuais, que é bem focado para ajudar a pessoa a realizar o grande objetivo dela. E o que, que eu costumo fazer uma distinção? Falo assim, olha, sonho, você pode colocar qualquer sonho no seu mural e você vai mentalizar isso, visualizar, você vai profetizar, você vai orar sobre isso. O sonho é aquilo que não depende de você, é aquilo assim que Deus vai agir no sobrenatural e você vai fazer o sonho. E aí aqui comigo a gente vai trabalhar as metas, que é aquilo que depende de você. E ter essa clareza faz muita diferença, porque o que, que acontece? Tem gente que não faz a parte dela achando que Deus vai fazer tudo. E deixa tudo assim, eu vou só orar, mas eu não tô fazendo nada. Então não é sobre isso, sabe? Não, eu vou fazer porque Deus quer que a gente tenha uma fé ativa também. Ele vai dar sementes, como você falou, ele vai dar as oportunidades, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E eu gosto de fazer essa distinção em todos os processos de mentoria que eu faço. Eu falo assim, quais são os seus sonhos? Tá, o que está no seu alcance agora? Vamos trazer isso. Então, coloca todos os sonhos ali, porque se a gente crê em milagre, tudo pode acontecer. Então vamos colocar ali. E é muito forte isso quando você intenciona algo, né? Você está mentalizando, você está colocando energia. Até a sua frequência já vai ficando diferente, porque você acredita que aquilo pode de fato acontecer. E nesses anos, o que eu tenho assim de casos, de testemunhos de coisas de fato sobrenaturais, sabe? Que você fala assim, nossa, aconteceu e realmente foi as mãos de Deus. A pessoa fala assim, nossa, Kellen, eu não tinha condição nenhuma, foi realmente assim, foi a fé mesmo que fez com que isso acontecesse. E aí, no nosso trabalho aqui, na mentoria, a gente vai trabalhar com as metas. Então, tá, qual é a sua meta? O que a gente vai fazer? Vamos fazer um plano de ação, vamos trabalhar seus pontos fortes, trabalhar perfil comportamental, trabalhar com tudo que tá nas nossas mãos para que realmente isso possa acontecer. E é tão lindo que acontece que o que eu tenho percebido nesses últimos anos? Quando a pessoa, de forma intencional, ela coloca a meta aqui e ela começa a agir, ela começa a realizar. E aí, com isso, a autoconfiança dela também aumenta. E aí ela começa cada vez a se ver capaz de realizar muito mais. E aí, aquilo que talvez era só um sonho e estava muito distante, vai ficando cada vez mais próximo, entende? E isso que é a beleza, porque então ela está de maneira ativa, à luz, né, do que nós falamos da parábola dos talentos, ela está deixando de enterrar os sonhos e está multiplicando e está fazendo o que precisa ser feito, e aí as coisas começam a acontecer. É interessante também essa questão da materialização, acho que tem verdade de colocar. Eu fiz isso uma vez, mas não foi de forma involuntária. Teve emoção de poder assistir. E era passando por esse sonho no escritório. Eu escrevi, eu criava nomes. Uau! De ter escritório, mas não era nesse sentido. Eu não tinha essa ciência que isso tinha esse poder. Sim. Então, assim, a gente não imagina o quanto isso é forte. É muito forte. Às vezes, esses sonhos, colocar em papel, materializar, fazer a nossa parte para conquistar eles, mas eles têm aquilo ali e é uma forma da gente olhar, nos inspirar,
e nos motivar a correr atrás cada vez das sonhos. Sim. De verdade. Sim. Eu não imaginava a força que tinha isso. E tem muita força. E assim, eu falei à luz do que a gente traz da parte espiritual, mas a ciência comprova isso também através da física quântica, o quanto que é poderoso a visualização mesmo, sabe? Nós temos esse poder de ser co-criadores mesmo da nossa realidade. Então a nossa mente, ela não vai fazer distinção entre o que é imaginado e o que é real. Então o que você está produzindo ali no seu organismo, através do que você está mentalizando, é a mesma coisa de quando você está vivendo algo. Então aquilo vai ficando cada vez mais próximo de você. À medida que ele vai crescendo, a gente vai visualizando, vai tendo mais vontade. Mais vontade. Ou dar mais de E cada coisa, como eu falei, cada coisa que você alcança, você vai crescendo, você vai ficando mais autoconfiante também. Então, eu realizei um sonho que não é tão grande, vamos dizer assim, nossa, mas eu consegui realizar. Então, aquela pessoa que antes não tinha realizado nenhum, agora já realizou esse. Então, se eu realizei esse, eu já me vejo como uma pessoa capaz de realizar um sonho maior. Sim. Esse comentário que você fez é interessantíssimo. No poder de criação nos vive. Sim. Porque nós realmente criamos a realidade que nos sei. Sim. Porque muitas das vezes a gente dá viramentos, a gente dá conceitos das situações que não necessariamente são realidade. E foi muito feio. Sim. Ciente. Sim. Aí nisso a gente vê os efeitos passivos. Sim. A gente vê os problemas de comunicação. Porque a pessoa falou de uma forma, de um tom, fez um gesto que para ela, que com isso não tem nada a ver. Mas para mim, que entendeu aquele gesto como não fez, cria com essa realidade dentro de mim e acho que a pessoa está desfazendo em mim e os outros não. Sim. Ou lá atrás, no ciclo, a questão dos desafios que a vida vai indo acontecendo. E a questão que você pode jogar formou de advocacia. Sim. Que na verdade foi algo ruim, mas na verdade trouxe algo maravilhoso. Sim. Isso nos mostra que tudo que acontece nas nossas vidas, ele tem uma energia, uma polaridade neutral. Quem vai dar ser bom. O significado, né? Exatamente, o significado. Eu sempre falo isso, Bruno, porque assim, eu poderia olhar para tudo que eu passei como algo ruim, mas hoje, quando eu conto mesmo a minha história, eu falo, gente, atrás do meu maior problema estava meu maior presente. Se não tivesse passado pelo divórcio, eu não entenderia, eu não encontraria o meu propósito, talvez eu não conheceria a Deus como eu conheci nessa época, passando por tantos desafios. Eu não entenderia, não conheceria esse trabalho do Livro dos Sonhos, que foi só a porta mesmo de entrada para tudo que veio depois, as formações que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, e o quanto que eu vi que era aquilo mesmo que eu amava. E aí olha só como que as coisas vão conectando. Eu lembro que quando eu estava cursando Direito, quando eu ia em alguma livraria, eu sempre gostei muito de livraria, de papelaria. Quando ia em alguma livraria, a seção que mais me chamava a atenção era ali dos livros que eu considerava como livros de autoajuda, os livros de desenvolvimento pessoal. Quando eu ia estudar, por exemplo, cursando Direito, eu fiz mais cursos na área do desenvolvimento pessoal, mas porque eu tinha aquela busca que eu pensava assim, que era para mim, sabe? Não, eu quero que vai fazer bem para mim, isso vai ser bom para mim. Eu não pensava jamais que aquilo lá na frente poderia ser algo que estaria atrelado ao meu propósito, poderia ser tudo que seria usado também para fazer diferença na vida das pessoas. Então a gente vê, eu costumo dizer que é mais ou menos assim, Deus ele vê o quebra-cabeça montado da nossa vida, a gente está vendo só as pecinhas, então basta a gente confiar. É confiar e realmente, como você falou, dar o significado correto. Porque a gente tem a oportunidade de olhar para a mesma coisa. É o famoso copo meio cheio ou meio vazio. Eu poderia olhar para essa situação e pensar, nossa, mas por que comigo? Foi tão difícil passar por um divórcio, ficar 3 anos separado, quanta coisa aconteceu. Mas eu decido olhar para isso como uma grande bênção, que foi onde tudo começou a mudar na minha vida. E como que foi escrever livro? Como que é essa experiência? Olha, eu vejo que é uma grande responsabilidade, mas assim, é um grande privilégio também, um grande presente. Eu gosto muito de escrever
Eu amo, eu lancei o livro há 4 anos atrás, lancei na Bienal do Livro de São Paulo, foi uma experiência assim maravilhosa, maravilhosa mesmo. E quantas vidas assim eu já tive depoimentos de terem sido alcançadas através do livro, sabe, do meu testemunho, pessoa que estava pensando em divorciar e quando leu o livro falou, não, tem jeito, sabe, para o meu casamento, ou pessoa passando por uma depressão, estando na cama, falou assim, nossa, eu li o seu livro e algo assim, Deus tocou no meu coração, eu levantei da cama e eu vi que eu quero realizar os meus sonhos, que eu não quero ficar numa cama. Então, assim, é muito gratificante de ver que a mensagem está chegando. E esse é o meu maior propósito, sabe? Daquilo que Deus fez na minha vida, a mensagem que Ele colocou no meu coração, de ver que através de vários mecanismos, essa mensagem está chegando, através do livro, através das palestras, podcast, através da internet, que hoje é uma grande oportunidade, as lives, os cursos. Então, isso aqui, a experiência do livro é algo muito especial, porque eu sou uma leitora assídua, eu gosto muito de ler. Eu tenho muito mais livros do que eu conseguiria ler a minha vida inteira, porque eu realmente gosto muito. E então, assim, de sair da posição de apenas leitora para escritora, é realmente algo muito gratificante, sabe? Que me deixa muito feliz, porque eu sei o poder que pode ter de transformação um livro na vida de uma pessoa. Eu sei que eu sou fruto de muitos livros que eu li, e em cada momento da minha vida, a diferença que esses livros fizeram. Então, assim, o livro, para mim, eu vejo como isso, sabe? Uma grande realização da mensagem está chegando a mais pessoas. Foi muito fluido para escrever, como a gente conversou aqui hoje, em todos os momentos, caminhando, as coisas foram acontecendo de maneira muito natural. Foi bem no início mesmo de tudo, e aí eu senti mesmo no meu coração que era para escrever. E olha que lindo isso. Eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha voltado com meu esposo ainda, eu não trabalhava ainda com o que eu trabalho. E eu lembro que Deus colocou esse sonho no meu coração e eu ainda questionei. Eu pensei assim, Deus, como que eu vou escrever um livro contando a minha história se não está nada resolvido ainda? Eu passando ainda pelo divórcio, com tantas más notícias chegando, com tanta coisa acontecendo, como que eu vou escrever? E da mesma maneira que Deus colocou no meu coração de escrever o livro, eu senti assim no meu coração Deus falando comigo assim, só escreve, confia que quem vai dar o final da história sou eu. Eu senti, gente, quase que audível, assim. Sabe quando você fica em paz? E foi assim, eu comecei a escrever, eu já estava chegando quase no meio do livro, quando realmente as coisas começaram a acontecer. Então foi realmente um sinal de fé, um sinal de confiança. O segundo livro vai ser publicado agora e eu já estou escrevendo o terceiro, mas eu falo que assim, acho que nada é tão especial como o primeiro, da maneira que foi, de ter confiado e ver assim que Deus conta mesmo com a gente, é Ele quem vai nos capacitar, porque eu não me via capaz, falei, nossa, mas quem sou eu para escrever um livro? E as coisas foram acontecendo e eu sou muito grata por isso. E aí foi muito fluido, assim, a editora que me convidou, que viu, porque a minha dissertação de mestrado tinha sido publicada no formato de livro, mas era um livro técnico, né, de desenvolvimento sustentável. E aí eu vi e falei assim, olha, isso aí, quando a gente vai entendendo o quebra-cabeça, na verdade, o propósito daquele livro era só para conectar com a editora, sabe? Eu vejo que aquele livro, o propósito dele foi justamente para isso, para que o outro depois pudesse existir. Isso fora o livro por Osman for the Years. Um projeto novo aí, alguma novidade que você possa contar? Sim, eu tô bem assim nessa transição, Bruno. Hoje eu tô bem mais focada assim profissionalmente falando no digital, então eu tô bem imersa nesse universo para poder escalar mesmo. A gente está entrando agora nessa fase da escala na mentoria, e que é a mentoria Mulheres com Propósito. Então esse é o grande projeto assim para escalar. Só que eu tenho um projeto também, que esse é algo que tem assim queimado no meu coração, que é uma imersão que eu já fiz 2 edições dela, que é a imersão Mulheres com Propósito. Só que eu fiz num espaço menor, a gente fez lá no Castelinho, é um espaço menor para 50 pessoas. E Deus tem colocado assim no meu coração fortemente, desde o ano passado, de fazer esse ano essa imersão para 200 mulheres.
Então é algo assim que eu quero muito fazer. Então basicamente são essas duas coisas. E além disso é levar a mensagem, sabe? Independente do formato. Então assim, eu dou palestra, participo, faço muitas lives, participo muito de cursos também e eventos de outras pessoas, ministro muito em igrejas, até por causa da minha história, então é muito comum. Hoje eu e meu esposo, a gente lidera também o Ministério de Casais na nossa igreja, então a gente desenvolve esse trabalho também com casais, mas profissionalmente é principalmente a escala agora da mentoria para que mais mulheres sejam alcançadas e o evento presencial. Incepto High 200 euros. E estamos nessa fase, mas assim, são muitas estratégias, vamos dizer assim. Só que uma delas, assim, a base de tudo, é um networking que já existe mesmo, uma rede de contatos muito grande que, graças a Deus, nesses anos todos eu já tenho, mas usando a internet mesmo a nosso favor. Aí vai entrar tanto tráfego orgânico, tráfego pago também, com o objetivo final de que venham as pessoas que precisam vir, que vão ser atraídas por essa mensagem, sabe? E é algo assim que eu acredito muito, muito mesmo, que isso, sabe, é o trazer alegria mesmo, que faz o coração vibrar. Então, creio que vai ser fantástico. Dá trabalho. Sim. Eu fiz essa imersão 2 vezes, porque antes, como eu falei para vocês, antes da pandemia, meu trabalho era muito focado no presencial. Então, eu fazia os grupos e fazia também eventos e imersões. Para vocês terem uma ideia, gente, eu tinha acabado, a pandemia veio em 2020, eu tinha acabado de fazer o auditório, sabe, para palestras, que era para 50 pessoas, porque até então aqui em Passos não tinha, então tinha essa deficiência na cidade, aqui em Passos não tinha. E aí eu fiz, e qual que era o meu objetivo? A minha visão era o seguinte: eu faço o auditório, vai servir para eu fazer os meus eventos, as minhas palestras, e eu posso também alugar, porque como na cidade não tem, pode ser algo que vai atender a demanda de outros profissionais. Eu sei que eu fiz 1 ou 2 eventos no final de 2019, e aí logo já veio a pandemia. E aí depois disso, né, eu fiz 3 eventos apenas, só que lá tem esse limite, que são 50 pessoas no ambiente que é climatizado, que é fechado, que é esse ambiente mesmo de palestra. Mas eu tenho essa ideia, assim, de fazer um evento maior, de alcançar mais pessoas. E, se Deus quiser, vai ser uma bênção. Precisa, vai sim. Só para a gente, mais parte do final, se a mensagem, se deixar depois de vendedores, brasileiros, doadores. Sim. E Primeiro, eu quero muito agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, um prazer imenso conhecer vocês, é um propósito lindo de vocês, tenho certeza assim, que já está abençoando e vai abençoar muitas vidas. E a mensagem final é realmente ouvir a voz de Deus no seu coração. Sabe, ouvir, porque Deus fala com cada um de nós, não é com pessoas especiais, não, Deus vai falar com cada um de nós. E aí ouvir, só que muitas vezes é o que a gente chama de intuição, é aquela doce voz do Espírito Santo mesmo no nosso coração, de você ouvir e acreditar nos projetos que Deus está colocando no seu coração. Porque muitos de nós, a gente não faz mais por causa das nossas crenças mesmo, e a gente acha, nossa, mas esse sonho é muito grande para mim, quem sou eu para realizar isso? Ou, como que eu vou escrever um livro? Como que eu vou fazer um evento tão grandioso? E isso acontece muitas vezes com os empresários, que às vezes vem um sonho realmente, tudo que acontece no mundo, tudo que existe, começou como fruto do sonho de alguém. Então, assim, estar sensível a essa voz, na sua intuição, naquela voz que está colocando ali aquele sonho, aquela direção, aquele projeto, confiar e ter esse porquê muito forte. Então, assim, quando eu tenho um porquê, como o Bruno falou, né, não tinha certeza que esse era o meu propósito, é acreditar e perseverar e persistir mesmo, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Gente, se tem uma lei que não falha, é a lei da semeadura, não tem como. Você vai semear, você vai fazer o seu melhor, você vai ter um trabalho diligente, você está ouvindo a direção mesmo dos projetos que Deus tem para a sua vida, você está empreendendo, está fazendo o melhor, porque o empreender nada mais é que você
ter a solução do problema de alguém. Então, olha que bênção que é isso, você poder carregar a solução. E todo mundo que empreende, na verdade, está fazendo isso, está sendo a solução, independente do que vende, se é produto, se é serviço, ele é um solucionador de problema. Então, confiar, sabe, naquilo que você carrega, confiar no seu chamado, confiar na direção que Deus está te dando e perseverar. Então, assim, a grande mensagem é confiar mesmo no seu porquê, confiar naquilo que foi colocado nas suas mãos e perseverar. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. A inspiração que você tem falando aí, tudo isso. Que bom, fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado por ser tão pendiente, às vezes pode ter o glória de Deus, ser uma pessoa de luz, uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Bruno, muito obrigada, tá? Que Deus possa continuar abençoando imensamente vocês e que muitas vidas sejam alcançadas através desse propósito lindo de vocês. Obrigada. Isso aí, pregadores. Eu quero isso, seu sonho tem que ser cultivado por você, trazer essa mensagem para vocês se sentirem fortalecidos para realmente tirar esse sonho do papel, da sua imaginação e colocar ele em prática. Porque você vai trazer muita alegria para a sua vida e só você pode transformar a sua realidade. Essa que é a mensagem que a gente traz aqui hoje, para você não se desmotivar por qualquer dificuldade que tenha acontecido aí na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, existe uma solução. Lembre-se, a semeadora é livre e a colheita é obrigatória. Você entende do que está semeando, ter essa convicção, essa fé, essa certeza daqui, que das suas ações você vai ter ali dentro. Então, nós seguimos prosperando, entendendo que você pode. Esse que é o nosso podcast. E o podcast é uma produção aqui da Vida Executiva. Acredita no poder das pequenas empresas para auxiliar transformação das pequenas empresas. Eu agradecer também a direção do Xenica, aqui no Hospital de Gravar, aqui no Estúdio Tandera, e até o próximo podcast. Um grande abraço, até mais.